Olha só, a gente estava falando agora sobre como o governo Lula, né, vai responder, se não vai responder. E acaba de sair uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, assinada pelo Ricardo Della Coleta, Natália Garcia e o Guilherme Bottatini, falando que o governo Lula avalia que essas ameaças de Trump, de certa maneira, fortalecem os BRICS e não enfraquecem, né? Contra as tarifas. Porque a gente está falando, é isso, né, Jamil? A gente não está falando de qualquer país, a gente está falando de China, de Rússia, de Índia, né? O professor, inclusive, acabou de voltar da China, acompanhando a força chinesa, né? E aí é muito interessante. Essa reportagem mostra aqui que os integrantes do governo Lula disseram hoje que ainda é cedo para avaliar os impactos dessas novas ameaças, mas afirmaram que elas fortalecem as críticas do bloco contra as medidas unilaterais no comércio internacional, como as tarifas impostas pelo republicano. Na noite de domingo, Trump deu essa declaração, que a gente já abordou aqui, dizendo que qualquer país que se alinhar a políticas anti-americanas, né, do BRICS, vai ter uma tarifa de 10%. E o que o governo Lula está avaliando é justamente que essa ameaça de Trump é a prova concreta, isso foram fontes do governo que falaram, da necessidade da defesa do multilateralismo e reforça a imagem defendida pelos BRICS contra medidas unilaterais. E esse interlocutor do governo ressalta que as referências nos documentos do governo são abrangentes e valem para diversos países, mas admite que o recado é principalmente destinado aos americanos. E aí outra fonte ouvida pela Folha destacou que o vai e vem de declarações de Trump, com promessas que por vezes não se concretizam, faz com que muitos países optem por dar menos peso a cada nova manifestação do republicano. Achei interessante aí essa apuração que essa reportagem traz, o Jamil, que não está preocupado, não. Até porque, nesse caso aí, o Brasil está do lado, poxa vida, né, dos gigantes. Exato. Só vamos lembrar algumas coisas. O governo não poderia dizer outra coisa, né, Fabiola? O governo precisa, obviamente, na sua própria cúpula, dizer que qualquer coisa que aconteça fortalece a sua própria cúpula. Agora, os números não mostram exatamente essa relação. Existe queda real, já nós mostramos na semana passada, queda real nas exportações brasileiras em vários setores-chave para a exportação brasileira para os Estados Unidos. Ou seja, a tarifa ela tem um impacto real para os setores. Eu concordo com essa avaliação de que ela fortalece, ela dá legitimidade, basicamente, para o BRICS. Trump foi lá e falou, vocês importam para o mundo, né? Vocês contam no mundo. Senão não estaria... Ontem foi, se eu não me engano, 10 da noite aqui do horário de Nova York, quando ele tuitou isso, quando ele colocou nas redes sociais isso. Ou seja, às 10 da noite ele, ou pelo menos a equipe dele, estava preocupado com o BRICS. Então, de fato, ele chancela a existência daquele bloco como um bloco relevante. Agora, talvez o exportador tenha uma outra percepção.